Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa disciplina de cálculo numérico. Então, dando continuidade aqui à nossa disciplina, na aula de hoje nós iremos discutir o conceito de interpolação de funções. Bom, primeiramente, vou fazer uma breve introdução aqui e, posteriormente, vamos entrar nos cálculos de interpolação propriamente. Bom, o conceito de interpolação, ele surge da necessidade de você encontrar uma função que se ajuste a um conjunto de dados discretos, né? Então, eu estou com o livro aqui aberto, e muitas grandezas ou funções, elas estão relacionadas de forma tabelada. Então, você, na prática, pode estar estudando duas funções, a relação entre duas grandezas, né? E a informação que você tem são pontos do gráfico dessa função propriamente, e não a função como um todo, a expressão algébrica que define essa função. Então, por exemplo, você pode estar estudando a população de uma dada bactéria, por exemplo, como que a população está crescendo, né? A quantidade da população ao longo dos anos, né? A população de uma cidade ao longo dos anos, por exemplo. Outro exemplo, você pode estar estudando um objeto em queda livre, e aí você pode estar estudando a posição daquele objeto, né, ao longo do tempo, que poderia estar em segundos, por exemplo. Ou você pode também estar estudando o nível de carbono na atmosfera ao longo dos anos, ou ainda a umidade de uma determinada região em função das coordenadas geográficas daquele ponto. Então, todos esses exemplos, quando você vai estudar, na prática, você não tem a função que descreve a relação entre essas duas grandezas. O que você tem, o que você consegue, é medir, né? Por exemplo, a população, né, de uma dada cidade é medida de 4 em 4 anos, vamos supor, né? O deslocamento de um objeto em queda livre, você consegue medir a cada 1/10 de segundo. Você não tem informação de forma contínua. O nível de oxigênio no rio, né, próximo do despejo ali dos dejetos das cidades. Então, você pode medir logo no ponto de queda do esgoto, né, da cidade, e aí você pode fazer essa medição, né, a cada, sei lá, 5 metros. Então, você tem a informação do nível de oxigênio daquele rio em função da distância, mas não é de forma contínua, você tem de forma discreta. Então, todos esses exemplos que eu passei para você, você vai com o seu experimento, com a sua ferramenta de medição, faz a medição, e o que você tem de resultado é uma tabela, tá certo? Que vai relacionar essas duas grandezas, né? Podia ser segundo e deslocamento, ano e população, distância do ponto de despejo
e nível de oxigênio, e assim sucessivamente. Então, o que você tem na prática é essa função tabelada. E aí, vamos supor que, no caso da população de uma cidade, a população de uma cidade, ela foi... tem até aqui uma tabela, deixa eu ir para ela, ó. Aqui, ó, tem essa tabela 4.2, ela exibe o número de habitantes da cidade de Belo Horizonte nos 4 últimos censos, né? Que aqui, então, o censo foi feito aqui de 10 em 10 anos. Então, vamos supor que você tem essas informações, qual era a população de Belo Horizonte na década de 50, né, 1950, 1960, 1970 e 1980. E por, eventualmente, um determinado estudo que você precisa elaborar, você precisa estimar qual que era a população de habitantes de Belo Horizonte em 1965. Então, não foi feito essa medida, né? Mas, se você precisar estimar, tem como você usar alguma ferramenta que tem alguma lógica e para que você possa estimar a população de Belo Horizonte em 1965, né? Ou, por exemplo, você está estudando ao nível de carbono na atmosfera e os dados que você tem são de 2 em 2 anos, vamos supor, 2000, 1988, 2000, 2002. E se você quiser informação, qual que era o nível de oxigênio na atmosfera em 2001, tem como você estimar esse valor? Né? Tem como você aplicar uma ferramenta matemática para poder estimar esse valor? Tá certo? Então, o conceito de interpolação surge dessa necessidade, tá certo? No intervalo entre duas amostras, se eu quiser estimar um ponto qualquer ali entre aquelas duas amostras que eu fiz, eu consigo fazer isso? E o conceito de interpolação te permite fazer isso, certo? Por quê? Na interpolação, o que vai acontecer? A gente vai ter os pontos discretos e a gente vai utilizar, no caso aqui, a gente vai trabalhar com interpolação polinomial, significa que a gente vai utilizar um polinômio para se ajustar, vamos dizer assim, se ajustar a esses pontos discretos, né? E aí, esse polinômio, a gente vai ter a expressão algébrica desse polinômio. E tendo a expressão algébrica desse polinômio, a gente consegue estimar qualquer valor da variável dependente que nós estivermos estudando para qualquer valor da variável dependente x entre aquelas duas amostras que a gente fez. Beleza? Então, esse é, de forma resumida, né, o conceito de interpolação. Bom? Então, vamos lá, ó. Bom, então imagine, novamente, que a gente fez um experimento onde nós estamos estudando duas grandezas, né? Então, tempo e população. Você pode imaginar qualquer exemplo aí, desses que eu dei ou outros também. Beleza? Então, eu só tenho a informação, né, de y0, y1, y2 e y3, né? Respectivamente para x0, x1, x2 e x3. Aí vamos supor que eu tenho a função real,
que está descrevendo o meu problema ali. Eu tenho a função real, pelo menos teoricamente, não tenho ela na prática. E aqui a gente pode chamar de x, ou perdão, f, função f. Né? E aí, qual que é a minha ideia? Qual que é a ideia de interpolação? Eu vou querer estimar o valor de f de x barra para qualquer x barra aqui no intervalo de x0 a x3. Tá certo? Então, é isso que matematicamente seria a interpolação, né? Vou estimar o valor aqui de x0, de x barra, para qualquer x barra entre x0 e x3. Então, para fazer isso, a gente vai fazer uma interpolação, né? Ou seja, determinar uma função que vai se ajustar, vamos falar assim, né, a princípio, que vai se ajustar a esse conjunto de dados discretos que nós temos. Bom, aí aqui o livro comenta também que eu poderia também estimar um valor da função por um ponto que estaria fora do intervalo que eu amostrei, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo da população de habitantes de Belo Horizonte. Então, se eu quiser estimar o valor da população, a quantidade de habitantes em 1965, percebam que está entre o intervalo que eu amostrei, que foi de 1950 e 1980. Então, nesse caso, a gente tem uma interpolação. Mas eu poderia também me questionar uma estimativa no número de habitantes de Belo Horizonte em 1990, por exemplo. Percebam que 1990 não está dentro do intervalo que eu amostrei. Então, portanto, eu consigo fazer isso, mas o conceito que está por trás já não é uma interpolação, seria uma extrapolação, né, que estaria extrapolando os dados que eu amostrei. Eu posso fazer isso, essa extrapolação, para valores maiores do que 1980, que seria o meu limite superior, mas eu também poderia extrapolar para valores menores do que 1950, por exemplo. Se eu quisesse estimar qual que era o número de habitantes em 1940, ou qualquer número menor do que 1950. Também teria uma extrapolação, beleza? Então, entre o intervalo de amostra, interpolação. Fora do intervalo de amostra, extrapolação. Beleza? Então, por enquanto, né, aqui, nessa parte, né, a gente só vai trabalhar com interpolação, tá certo? Depois a gente vai estudar um outro conceito que vai me permitir fazer uma extrapolação, tá certo? Mas o objeto dessa aula é só interpolação. Beleza? Então tá. Então vamos lá, então. Bom, pessoal, a gente consegue fazer uma interpolação. Imagina o seguinte: se você vai fazer um experimento, você vai mostrar alguns dados ali do seu experimento. Eventualmente, você pode coletar pelo menos 2 pontos ali. Você vai coletar, tá certo? 2 informações você vai coletar, né? A população em 2 anos, né? O nível de oxigênio a 2 distâncias do ponto de despejo, tá certo? Então, pelo menos 2 amostras você vai coletar. Mas você pode coletar 2 amostras, você pode coletar 3 amostras, você pode coletar 4, você pode coletar N amostras, certo? E o tipo de polinômio que a gente vai utilizar para interpolar depende da quantidade de amostras que você coletou, tá certo?
e melhor dizendo, o grau do polinômio, o que caracteriza o polinômio? O que difere um polinômio do outro, em essência, né? O grau do polinômio. Então, o grau do polinômio vai mudar dependente, ou depende da quantidade de amostras que você coletou, beleza? Então, a gente vai separar, a princípio, em dois casos, né? O caso linear e o caso quadrático. Ou seja, a gente vai usar um polinômio do primeiro grau e um polinômio do segundo grau, e depois a gente generaliza isso por um polinômio de grau n, tá certo? Em outras palavras, a gente vai particularizar o caso em que você tem duas amostras, que aí seria o polinômio linear, e o caso que você tem três amostras, que aí seria o polinômio quadrático. E depois a gente generaliza por uma quantidade n de amostras, que vai me gerar um polinômio de grau n mais 1. Beleza? Então, vamos começar com o caso linear. Então, no caso linear, a gente, como eu adiantei, temos duas amostras, né? Que aí seria o x0 e o y de x0, e x1 e o y de x1. Certo? E aí eu gostaria de fazer uma interpolação para estimar o valor de um x barra para x barra entre x0 e x1. Beleza? Acho que eu vou fazer num Google Notes aqui, vai ficar melhor. Vamos lá, pessoal. Interpolação linear. Então, a gente está no caso em que nós temos duas amostras. Eu vou ter, vou colocar assim, ó, x, y, eu vou ter o x0, y0, e vou ter o x1 e o y1, certo? Posso enxergar isso graficamente, né? Vamos colocar aqui, ó, nos meus eixos, né? Bora lá. O x, eixo y, e eu tenho duas amostras aqui. Vamos colocar aqui. x0, y1 e x1, aqui, só corrigindo aqui, né? x0, y0, e x1, y1. Então, eu tenho essas duas amostras. E o que que a gente tem? A gente tem a função verdadeira, né? Que descreve ali na teoria, né? Na teoria. A gente tem a função verdadeira que descreve, né? Como que foi o comportamento dessas duas funções, né? À medida que x0 sai de x0 e chega a x1. Então, a gente vai ter a função verdadeira, só que a gente não conhece ela. Então, essa seria a função verdadeira. Só que, né, na prática, a gente não consegue extrair essa função verdadeira. Então, o que que a gente vai fazer? Se eu quiser estimar o valor de x barra para um x barra entre x0 e x1, o que que eu vou fazer? Na interpolação linear, o que que a gente faz? A gente considera o polinômio que passa por esses dois pontos. Polinômio linear, portanto, graficamente é uma reta que passa por esses dois pontos. Certo? Então, a gente vai ter um polinômio aqui, P de polinômio,
E vou colocar um aqui, ó, que ele é grau 1. Então, vou pegar o polinômio que passa por essas duas retas, por esses dois pontos, e para estimar o valor do x barra, o que eu vou usar? Eu vou aproximar o valor de f de x barra, que seria o valor verdadeiro, pelo polinômio de grau 1. Beleza? Então, eu venho aqui, ó, e uso o nosso polinômio, P1 de x barra, para estimar o F1 de x barra, né? Percebam que vai ter um erro aqui, certo? Esse aqui seria o F1 de x barra. Ou melhor dizendo, um F de x barra. Então, esse que seria o erro, essa diferença seria o erro. Então, essa é a ideia, pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Como, então, a gente constrói esse polinômio de grau 1? Então, é simples. Primeiro, eu vou fazer de uma forma assim, mais metódica, porque para a gente entender melhor na hora que chegar o grau 2, o grau 3 ou o grau N, tá certo? Mas daria nesse caso aqui para fazer de um jeito mais simples, mas eu vou fazer dessa forma metódica primeiro, para facilitar o entendimento lá na frente. Então, como que vai funcionar? Na interpolação, quando eu pego o polinômio interpolador, no caso aqui o P1 de x, percebam que o polinômio interpolador vai sempre passar pelos pontos amostrados. Não, percebam que o polinômio interpolador passa aqui, ó, e passa aqui. Tá certo? Passa aqui, vamos pintar de vermelho, ó, tá vendo? E passa aqui também. Isso significa que P1 de x é igual o P1 de x0 é igual a f de x0. Assim como P1 de x1 é igual a f de x1, certo? Ou seja, P1 de x0 é y1 e P1 de x1 é, que é y0 e aqui sim é y1, certo? Então, para a gente obter o polinômio interpolador, a gente sempre vai usar essa informação, sempre, que o polinômio interpolador sempre passa pelos pontos amostrados. Bom, nesse caso, nós estamos trabalhando com polinômio de grau 1. Então, eu consigo escrever esse polinômio. Se ele é de grau 1, ele é da forma A0 mais A1x. Vocês concordam? Com A0 e A1, números reais. Portanto, para eu determinar o polinômio interpolador, ou para que o polinômio interpolador fique determinado, basta determinar os coeficientes A0 e A1. Certo? E aí, ó, a gente pode substituir essa informação ou essa expressão aqui. Então, vai ficar como? Ó? Então, vai ficar como? Vocês concordam que vai ficar, ó, P1 de x0 vai ser A0 mais A1 x0 igual a y0. E P1 de x1 vai ser A0 mais A1 x1 igual a y1. E aqui y0. Certo? E aí, para determinar A0 e A1, né, basta resolver esse sistema.
certo? Basta resolver esse sistema acima. Percebam que é um sistema 2x2 com duas incógnitas, né? Ó, as incógnitas são A0 e A1, duas incógnitas. O x0 é conhecido, que vai vir do problema, assim como o x1, assim como o y0, assim como o y1, vem do problema, tá certo? Então, ali eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. E pode-se mostrar que se o x0 for diferente de x1, né, que realmente são duas amostras distintas, esse sistema tem sempre solução única. Tranquilo? Mas eu não vou fazer isso aqui, porque vamos focar aqui em resolver o problema. Beleza? Então, vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Vou pegar um exemplo. Então, vamos supor que eu fiz a minha amostra lá e eu coletei os seguintes dados, né? Para x igual a 0, o y valia 1, e para x igual a 1, o y valia 2. Certo? E aí eu quero estimar, né, o valor da minha função para x igual a 0,5. Então, o que eu posso fazer? Vou usar um polinômio interpolator de grau 1, né, que eu tenho duas amostras. Então, vou usar um polinômio interpolador de grau 1, né? Acho que lá atrás eu falei errado, né? Só me corrigindo aqui, né? Quando eu falei que a gente ia generalizar. Se eu tiver n mais uma amostras, eu vou ter um polinômio de grau n, tá certo? O grau do polinômio é 1 a menos da quantidade de amostras, né? Então, só corrigindo aqui agora. Então, bora lá. Então, vou usar o polinômio, como eu tenho duas amostras, vou usar o polinômio de grau 1. Então, A0 mais A1x. Certo? E aí, vamos resolver o sisteminha. Vai ficar P1 de 0 igual... vamos colocar aqui. P1 de x0 igual a y0. P1 de x1 igual a y1, né? Esse sisteminha. Substituindo x0, x1, y0 e y1, o que a gente vai ter? Vai ter P1 de 0 igual a 1 e P1 de 1 igual a 2. Agora resolver. Então vai ser, ó, A0 mais A1 vezes 0 igual a 1 e A0 mais A1 vezes 1 igual a 2. Então aqui, ó, a gente vai ter, isso aqui vai dar 0, né? Então A0 igual a 1. Então vai ficar 1 mais A1 igual a 2. Então A1 vale 1. Então A0 e A1 valem 1. Portanto, o polinômio interpolador é 1 mais x. Certo? E eu posso usar ele para aproximar f de x barra. Né? Para todo x barra aqui entre 0 e 1. Em particular,
o f de meio, vou aproximar por P1 de meio, que vai ser 1 mais meio, certo? Então, o f de meio é 0, opa, 1,5, né? 1,5, aproximadamente 1,5. Tranquilo? Bom, pessoal, antes da gente passar para a interpolação quadrática, vamos comentar sobre um conceito aqui, que é o conceito de erro, erro de truncamento. Porque a gente aproximou o valor verdadeiro, o valor real da função para 0,5 por 1,5. Mas o 1,5, portanto, é um valor aproximado. E quão próximo é esse valor do valor real? Existe uma forma de a gente quantificar esse erro, né, para ter uma noção melhor se essa aproximação, o quão boa é essa aproximação ou não? Então, a resposta é que sim. A gente consegue mapear esse erro de alguma forma, né? Então, vamos lá. Seria o erro de truncamento. Então, quando a gente está aplicando um método numérico para obter o valor aproximado de uma função em um determinado ponto, a gente comete dois tipos de erro. Bom, o primeiro deles é o erro que vem do método numérico, tá certo? Porque percebam que, na prática, aqui, eu estou usando uma função linear para aproximar algo que eu desconheço o comportamento. Né? Ó, poderia ser, vou colocar aqui, a gente tem os dois pontos, né? Passa pelo ponto 0 e 1 e pelo ponto 1 e 2. Seria esse, né? 1 e 2, certo? Então, ó, eu estou usando uma função linear para aproximar algo que eu não desconheço o comportamento. Poderia ser algo quadrático, vou colocar assim, poderia ser algo quadrático, né? Poderia ser sei lá, alguma coisa, uma cúbica, né? Poderia ser alguma coisa assim, né? Poderia ser alguma coisa assim, por que não? Né? Então, quando a gente usa o método numérico para obter esse valor aproximado, existe um erro que vem do método mesmo, tá certo? Um erro inerente ao método. Nesse caso aqui, né, a gente está aproximando algo que poderia ser não linear por algo que é linear. Então, esse é o erro de truncamento que a gente consegue estimar, tá certo? Então, vamos colocar lá, ó. Primeiro, o erro de truncamento, que é o que a gente vai estimar, né? Ele vai ser denotado assim, ó, E de erro e T de truncamento.
Então, esse erro é cometido pela fórmula de interpolação, né? Certo? Então, por exemplo, se eu tenho dois dados, eu vou interpolar com um polinômio linear. Três dados, polinômio quadrático. Mas não necessariamente o comportamento do fenômeno que eu estou estudando é linear ou é quadrático. Pode ser qualquer outra coisa. Beleza? E um segundo erro que a gente comete também é o erro de arredondamento, né? Então, erro de arredondamento. Esse erro ele é cometido durante a execução das operações, né? A execução dos cálculos que nós efetuamos, seja com o uso da calculadora, ou seja, com o uso do próprio computador. Tá certo? Então, quando a gente vai aplicar o método, eventualmente a gente pode estar trabalhando com números irracionais, né, que possuem infinitas casas após a vírgula. Mas tanto o computador quanto a calculadora, na hora que elas forem efetuar esses cálculos, elas não vão usar os infinitos, as infinitas casas decimais desse número irracional. Ou poderia ser até um número racional, com 1000 casas, mas a calculadora não usa todas essas casas. A calculadora, por exemplo, a calculadora usa 9 casas. Né? O computador tem um poder de processamento maior, vai usar mais casas, mas também é limitado. Então, na prática, só para vocês terem um exemplo, vou pegar o número π. Você está trabalhando com o número π. E a gente sabe que o número π possui infinitas casas após a vírgula. E aí, na prática, a gente vai trabalhar com duas casas, então 3,14. Então, todas essas outras casas que a gente desprezou, todas essas infinitas casas que a gente desprezou do número π, vai gerando um erro toda vez que eu uso 3,14 para aproximar o π. Então, eu pego 3,14 e somo. Cometi um erro. O resultado já está com um erro ali. Aí eu pego esse resultado e multiplico por qualquer outro número. Aí vai se somar o segundo erro dessa segunda operação com a primeira. E cada vez que você for efetuando essa operação, seja na calculadora, seja no computador, esses erros vão se somando. Tá certo? E no final, um errinho pequeno que você aproximou lá no começo das contas, no final pode gerar um erro muito grande. Tá certo? Então, tem esses dois tipos de erro. Então, o erro de arredondamento, ele é cometido durante a execução das operações. Certo? Bom, então é importante a gente ter em mente que existem esses dois tipos de erro. O erro de arredondamento a gente não vai conseguir controlar, né? O que a gente pode fazer é, na hora de executar os cálculos na calculadora, aumentar o número de casas após a vírgula, né? Para diminuir esse erro de arredondamento, né? Mas o erro de truncamento a gente consegue estimar. Então, vamos estimar aqui o erro de truncamento. Bora lá. Então, no caso aqui de uma interpolação linear, qual que é a situação que nós temos? Tem que x, y, vou ter aqui os dois pontos, né? x0, y0, x1, y1,
né? Então, vamos supor que eu tenho aqui a minha função verdadeira. Fui lá e aproximei pelo polinômio de grau 1. E aí eu vou usar... Deixa eu ver onde que eu vou colocar aqui. Vai ficar melhor aqui. X barra. Certo? Então, eu tenho o valor real aqui, ó, do f de x barra, e eu tenho o valor que eu usei para aproximar, o P1 de x barra. Então, esse erro, deixa eu mudar a cor aqui. Então, essa diferença aqui, ó, seria o erro de truncamento. Ou seja, o erro que eu cometo ao usar um polinômio linear, né, para aproximar algo que não é linear. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a cor aqui, virtual, azul, né? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, o erro de truncamento... Opa! Então, o erro de truncamento, ele vai ser definido como o valor real menos o valor aproximado. Então, esse é o erro de truncamento. Certo? E aí, pode-se mostrar, né, que esse erro vai ter a seguinte cara. Né? O erro de truncamento, ele vai ser x menos x0, que multiplica x menos x1, vezes a derivada de ordem 2, dividido por 2, avaliada num ponto C, onde esse ponto C é um valor entre x0 e x1. Beleza? Então, é possível aqui estimar o erro cometido. Aqui. Beleza? Bom, a gente vai fazer um exemplo aqui, mas percebam que o erro, ó, essa expressão para o erro, está coerente. Por quê? Quanto que é o erro nos extremos? Né? Ou nos pontos de interpolação aqui, ó. Tem que ser zero, né? Porque o polinômio passa exatamente por esses pontos. Percebam que nessa fórmula a gente tem, ó, se eu trocar x por x0, vai zerar esse primeiro fator aqui, né? Zerando, portanto, o erro. Se eu trocar x por x1, zera esse segundo fator e, portanto, zerando o erro. E o erro depende de um coeficiente que está relacionado com a derivada segunda, né? Beleza? E aí, você pode se perguntar, eu não tenho a função
né, que está descrevendo o fenômeno, como que eu vou ter, então, a derivada segunda? Então, essa resposta, a gente pode estimar a derivada segunda e, portanto, conseguir estimar o erro de duas formas, pelo menos, né? A primeira é o próprio fenômeno que você estiver estudando pode te dar uma informação do, do, do valor absoluto da derivada segunda, certo? Então, por exemplo, né, se você estiver estudando algum fenômeno físico, né, um objeto se deslocando ao longo do tempo, então a derivada segunda representa o quê? Vai representar a aceleração, tá certo? Então, você pode estimar um valor máximo para a aceleração daquele objeto. Ele não vai acelerar de forma ilimitada, ele tem que ter um limite. Então, você consegue estimar, dependendo ali do experimento, você consegue ter uma noção de qual seria a velocidade máxima para aquele experimento, né, para aquele objeto. E, portanto, você teria um valor máximo para a derivada segunda da função. Certo? Ou uma outra forma de fazer essa estimativa é usar a própria interpolação para obter a derivada segunda. Você vai fazer a interpolação, você vai ter a expressão da função. Tendo a expressão da função, você deriva duas vezes e obtém aqui uma estimativa para a derivada segunda. Tá certo? Então, tem pelo menos essas duas formas de você estimar o erro. Uma terceira forma também, que eu lembrei agora, e vale a pena ser mencionado, é que a interpolação, ela não é apenas para situações em que você desconhece a função algébrica, tá certo? Às vezes você conhece a função algébrica que está descrevendo o fenômeno, mas, por simplicidade, você pode pegar aquela função que não é linear, vamos supor, e aproximar por uma função linear. Tá certo? Por exemplo, se você estiver trabalhando com um comportamento, um fenômeno oscilatório, né? Mas você trabalhando com ângulo pequenos, né? Para fenômenos oscilatórios, eles são modelados por cosseno e por seno, certo? Então, se você estiver trabalhando com ângulos pequenos, por exemplo, muito próximo de zero, você pode pegar a função seno, que é não linear, e aproximar por uma reta, né, que é linear, ou seja, você pode fazer uma interpolação linear. Ou você pode pegar a função cosseno e aproximar também por uma reta horizontal. Né? Cosseno de θ é aproximadamente 1, para θ muito pequeno. Seno de θ é aproximadamente θ, para θ muito pequeno. Tá certo? O livro do Sturt, né, de cálculo, ele traz um exemplo também em que foi feita uma aproximação da função ln, que é uma função não linear, por uma função linear, que, se não me engano, era 1 mais x. Né? E a aplicação, lá naquele caso que o livro traz, seria na probabilidade de um cliente te dar um calote quando tomado o empréstimo para você. O banco queria avaliar, né, se fazia o empréstimo ou não por um cliente, aí ele avaliaria qual é a probabilidade daquele cliente dar o calote e poder decidir se ele dá o empréstimo ou não. Então, a função que modelava essa probabilidade era um ln, mas na prática, nos cálculos, eles usavam um polinômio. Né? Faziam uma interpolação lá e usavam um polinômio. Porque, normalmente,
É, eu não lembro lá agora os detalhes, mas se eu não me engano, a variável independente estava variando entre 0 e 1. E entre 0 e 1, a função era a função, acho que ln de 1 mais x, ou ln de 1 menos x, se não me engano. Agora eu não me recordo. Aí ele fez lá a aproximação, tá bom? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na prática você tem a expressão analítica da função, mas mesmo assim é vantajoso você fazer uma interpolação, trabalhar com uma aproximação, para simplificar os cálculos, tá certo? E aí, nesses casos, quando for esse o caso, você vai ter a função f. E aí você consegue calcular a derivada segunda e consegue obter, né, a expressão exata do erro, tá certo? Então seria um terceiro caso, beleza? Então tem pelo menos esses três casos aí, de formas diferentes de você obter a derivada segunda. Bom, vamos lá então. Vou pegar um exemplo aqui. Bom, já que eu dei o exemplo do seno, vamos usar o seno mesmo. Vamos lá, use uma interpolação linear para obter um valor aproximado para seno de... Vamos pegar aqui, ó, seno de π sobre 8. Vou colocar aqui. Seno de π sobre 8. No intervalo zero e π sobre 4. Então, use o erro do truncamento, vou colocar aqui. Use o erro de truncamento. Vamos colocar assim, ó, use ET para estimar o erro máximo, o erro, né? Vamos lá, pessoal. Bom, então a gente tem a nossa função tabelada, né? Vou ter zero e seno de zero. Quanto que vale seno de zero? Seno de zero é zero. E seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ter 0, 0. E π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, certo? Vamos montar o nosso polinômio. P1 de x igual a 0 mais A1x. Então, eu vou calcular lá. P1 de x0 igual a y0. P1 de x1 igual a y1.
Então, isso aqui vai me retornar P1 de 0 igual a 0, P1 de π sobre 4 igual a raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai me retornar A0 igual a 0 e A1 π sobre 4 igual a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, A1 é 4 raiz de 2 sobre π vezes 2. Então, vai ser 2 raiz de 2 dividido por π. Agora eu vou pegar a minha calculadora. Então, a gente vai cometer um erro de arredondamento agora, pessoal. Né? Tanto na calculadora, né, ó, quanto no computador isso ia acontecer. Então, aqui a gente vai trabalhar com 4 casas. Vamos trabalhar com 4 casas após a vírgula. Quanto mais casas, melhor. Vamos lá, 2 raiz de 2, tudo isso dividido por π. Então, na minha calculadora aqui, deu 0,9003. Ou seja, A1, 0,9003. Então, está aqui os dois valores. Então, portanto, o polinômio interpolador de grau 1 é 0,9003 vezes x. Certo? E aí, seno de x pode ser aproximado por P1 de x, que é 0,9003, né? Para x aqui no intervalo entre 0 e π sobre 4. 0 e π sobre 4. Então, vamos estimar agora, ó, seno de π sobre 8 é aproximadamente 0,9003 vezes π sobre 8. Então, jogando aqui na calculadora, então vai dar 0,3536. Certo? Vamos calcular agora o erro, né? O erro. Que a gente vai cometer. Beleza? Então, o erro, a fórmula do erro é x menos x0, que multiplica x menos x1, vezes a derivada segunda de um ponto C sobre 2, onde esse ponto C está entre 0 e π sobre 4. Beleza? Então, a gente precisa calcular a derivada segunda. Então, lá, a função aqui, ó, é seno de x. Então, a derivada segunda é a derivada do seno, que é cosseno. Perdão, derivada primeira. Agora sim, a derivada segunda, que é a derivada do cosseno, que é menos seno. Beleza? Então, o erro vai ser x menos x0. Nesse caso aqui, pessoal, quanto que vale o x0? Vale 0, né? Então, vai ficar só x. X que multiplica x menos x1. X1 vale π sobre 4. Vezes a derivada segunda, que é menos seno de x, dividido por 2. Né? Se eu fosse aplicar a fórmula para estimar o erro,
cometido ao aproximar seno de π sobre 8 por P1 de π sobre 8, o que a gente teria? Ó? Π sobre 8 que multiplica π sobre 8 menos π sobre 4 vezes menos seno de π sobre 8 dividido por 2. Só para a gente ver se vai bater, né? Então, vai ficar π sobre 8 vezes π sobre 8 menos π sobre 4 vezes menos seno de π sobre 8, tudo isso dividido por 2. Aqui deu 0,0311, certo? E o valor exato do erro a gente consegue estimar, para ver se bateu. Então, vai ser, ó, seno de π sobre 8, seno de π, peraí, seno de π sobre 8, menos, vou colocar aqui, 0,3827, menos o valor que a gente encontrou, 35,36. Então, vai dar aproximadamente 0,3827 menos 0,3536, 0,0291, certo? Teoricamente era para dar o mesmo valor, mas como eu mencionei para vocês, né, existem erros de arredondamento. Então, esses erros de arredondamento aí tá fazendo com que tá dando essa diferença pouca aí, tá bom? Só que aí você pode se perguntar, né? Aqui a gente acabou usando o seno de π sobre 8, né? Então, pode não fazer muito sentido. Só que na prática, a gente não vai usar a função, como eu falei, né? Dentre aquelas três formas que eu expliquei para vocês, de se obter o erro, né? Uma delas é a gente, eu dizia para vocês, né? Analisar o comportamento da derivada segunda e tentar estimar um valor máximo para ela. Então, aqui, ó, nesse caso, como a gente está trabalhando com funções trigonométricas, né? Então, estou aproximando a função seno. A função seno, ela sempre fica intercalando, né? Então, se a função é seno, a derivada primeira vai ser cosseno, a derivada segunda vai ser menos seno. Em valores, desprezando o sinal, porque o sinal vai ficar intercalando, mas se a função for seno, as derivadas vai ficar intercalando, né? Cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, seno. Nesse caso, a derivada segunda, derivada primeira cosseno, derivada segunda seno. Certo? E no intervalo 0π sobre 2, 0π sobre 4, eu sei que a função seno ela é crescente. E, portanto, ela vai atingir o seu máximo em π sobre 4. Então, essa expressão do erro, eu poderia calcular um limitante superior.
Poderia calcular o limitante superior, ó. O módulo do erro vai ser menor ou igual? Bom, lembrando, né? O x está entre 0 e π sobre 4, certo? Então, isso aqui vai ser menor ou igual. O módulo do produto é o produto dos módulos, vamos colocar assim. Já estou simplificando, certo? Como o x está entre 0 e π sobre 4, ele é positivo, então aqui sai sem módulo. Como o x está entre 0 e π sobre 4, x menos π sobre 4 vai inverter, vai ficar π sobre 4 menos x. E como o x está variando de 0 a π sobre 4, seno de x vai ser uma função crescente, portanto, vai atingir seu máximo em π sobre 4. Isso aqui é igual a seno de π sobre 4, tudo isso dividido por 2, né? Que vai ser igual a x, π sobre 4 menos x. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, dividido por 2, raiz de 2 sobre 4. E, portanto, o módulo... Então, encontrei uma expressão aqui para o módulo do erro, né, um limitante superior, e, portanto, agora eu consigo calcular um valor máximo aqui, ó, que eu vou estar cometendo ao aproximar seno de π sobre 8 por P1 de π sobre 8. É só substituir x por π sobre 8 e calcular o valor máximo aqui, ó. Vamos fazer isso, ó. Então, vai ser π sobre 8, π sobre 8, né? Π sobre 4 menos π sobre 8 vai dar π sobre 8 vezes raiz de 2 sobre 4, que vai ser π ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 64, 128, 28, 256, né? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Π ao quadrado, raiz de 2, tudo isso dividido por 256. Então, fazendo a conta aqui, ó, o erro de truncamento vai ser menor ou igual do que 0,0545, né? Beleza? Então, a gente conseguiu aqui, ó, mesmo não tendo a função, apenas sabendo a informação da função que eu estou interpolando, no caso é seno, eu consegui estimar o que seria o comportamento da derivada segunda e o seu valor máximo. Eu não precisei da função seno propriamente, e sim do comportamento dela, como que é o comportamento, como seria o comportamento da sua derivada. Certo? E aí a gente consegue estimar o erro máximo cometido, que seria menor do que 0,0545. E a gente viu que na prática, né, o erro foi 0,031. Beleza? Então, é isso, pessoal. Vou finalizar essa aula aqui, que ela já está ficando longa. Então, nesse primeiro momento, a gente fez uma introdução aí para o caso mais simples, que seria o caso interpolação linear. Mas na segunda aula, a gente vai generalizar, né? Vamos fazer o caso quadrático e generalizar já para o caso N. Tá bom?